Bom dia, pessoal, ou boa noite. Bom, vamos continuar então a nossa aula sobre candlestick. Hoje nós vamos falar sobre o engolfo de alta, ou também chamado em inglês de bullish engulfing, e em japonês Tsutsumiyage. Só lembrando que existe um outro padrão também, né, que é o engolfo de baixa. Esse nós vamos fazer um vídeo específico sobre ele para que a gente não confunda os padrões. Para quem está aprendendo, sempre é legal fixar primeiro um e depois o outro. Bom, o engolfo de alta, ou bullish engulfing, ou Tsutsumiyage, ele na verdade é um padrão que se forma quando nós temos um movimento de baixa e é um padrão de reversão. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma abertura de mercado, né, formando esse candle. Aí, claro que durante o dia ele vai se movimentar um pouco, de repente o pessoal vai negociando até aqui assim mais ou menos, de repente vai lá embaixo e fecha embaixo. No dia seguinte, o mercado tem a sua abertura numa região mais inferior que do dia anterior. Aí ele pode ir negociando aqui e no final ele fecha em alta. Observem esse detalhe. A palavra engolfar, um outro sinônimo seria envolver. Então esse padrão de candle, na verdade, ele é um padrão composto por dois candles, em que nós temos o primeiro candle formado vermelho e o segundo verde. E esse verde é necessário que ele consiga engolfar, ou seja, envolver o candle do dia anterior. Observem que o corpo do candle ele consegue envolver completamente o candle do dia anterior. Então aqui só para lembrar aqui para nós ter aquela ideia, né? Então o mercado vem em queda. Aí forma esse padrão de reversão e daí nós temos uma reversão de tendência. Um detalhe que eu quero chamar a atenção e que às vezes o pessoal se perde é que esse padrão, ele necessariamente não precisa o engolfo ser formado dessa forma proporcional. Ele também pode ser utilizado, por exemplo, aqui, vocês podem observar que na abertura do candle verde, ele também está engolfado. E também pode engolfar também na mesma região de fechamento do candle verde. Então esse padrão aparece no final de um movimento de baixa ou após uma correção dos preços. Podem ter sombras, porém é preferível que as sombras do candle vermelho também estejam engolfadas pelo segundo candle, pelo candle verde. De acordo com o livro do Bigelow, de 2002, é o padrão que apresenta maior força de reversão, juntamente com o candle martelo. Quanto maior for o candle verde, mais confiável será essa reversão. É desejável que o candle verde seja acompanhado de grande volume, nesse caso aumenta a confiança dessa reversão. A ocorrência desse padrão próximo a uma região de suporte também favorece a reversão, ou seja, ela nos fornece maior confiabilidade de que essa reversão irá ocorrer. Aqui nós temos alguns exemplos, aqui no gráfico diário da Odontoprev, nós temos aqui. Então, notem que os preços eles vinham numa tendência de queda, até a formação aqui do nosso engolfo de alta. Podem observar que as sombras aqui elas estão engolfadas, né, também dentro do candle verde, né?
E uma coisa muito interessante também, quando ela acontece na borda inferior de uma banda de Bollinger, isso aqui também é um sinal que aumenta a confiabilidade dessa reversão. Tanto que nos pregões, os novos pregões em diante, né, nós tivemos aqui um novo movimento de alta. Vamos verificar um outro exemplo. Aqui temos no gráfico da EGI3. Então, aqui os preços vieram numa tendência de baixa, né, em queda. Aí tivemos aqui uma nova formação de um engolfo de alta. E gradativamente os preços tiveram uma reversão. Observem aqui que o volume ele foi um pouco mais expressivo que os volumes dos pregões anteriores, né? Então isso aqui é um sinal que potencializa bastante o movimento de reversão, né, do candle, do engolfo de alta. E aqui temos um outro exemplo aqui no gráfico da B3, né, que vinha vindo numa queda. E aqui, na mesma região da borda inferior aqui da banda de Bollinger, né, tivemos a formação do engolfo de alta. E aqui nós tivemos um volume não tão expressivo, né, quanto outros, mas um volume forte. E aí nós tivemos a reversão de tendência para uma tendência de alta. Por hoje é só, pessoal. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.